Boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. É motivo de muita satisfação estar aqui com todos, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e praticá-las em nossas vidas. Sou o presbítero Rogério, falo da Igreja Evangelizadora Deus é Contigo e desde já desejo uma semana abençoada a todos. Irmãos, vamos ler lá em Filipenses, a partir do 12, tá? Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Preste atenção na palavra. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O que Paulo quis dizer aqui a Filipenses nessa carta? Algo que nós temos que ter no nosso coração e saber que isso vai acontecer com todo aquele que é cristão. Haverão lutas, haverão desafios, haverão momentos em que passaremos por dificuldades. Tudo isso é real. Mas nosso Deus, através de toda a Bíblia, Ele mostra que Ele é com aqueles que acreditam, que têm fé e que se lançam nele. Não temam pelas lutas que estamos passando, irmãos. Não temas pelas dificuldades, pela falta de alguma coisa, seja financeira, seja sentimental, seja material. Não temam, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o próprio Senhor Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele nos dá dois exemplos aqui, claros. Eu vou passar para vocês. Gideão lá, Juízes 7:12. A palavra diz que o povo que vinha contra Gideão eram numerosos como nuvens de gafanhotos e era impossível contá-los como é impossível contar a areia da praia. Mas a vitória foi dada a Gideão. Mesmo Gideão tendo pedido provas a Deus, mesmo Gideão duvidando que Deus estaria com ele, mas ele perseverou. Ele continuou a luta, ele confiou em Deus, ele se lançou em Deus. E a vitória veio. Um outro caso, em contexto na Bíblia, que mostra também a determinação de um herói, de um personagem bíblico que faz a diferença, é Jacó. Jacó começa lutando pela sua ideia de primogenitura logo quando nasce. Ele queria nascer antes de Esaú, mas não nasceu. Isso fez com que ele desistisse? Não. Ele, através dos seus conhecimentos, dos seus dons, das habilidades que Deus tinha dado a ele, ele usou da sua sabedoria para conseguir o que queria. E ele convenceu Esaú a trocar por um prato de guisado. Logo depois, Jacó, ele vai pedir Labão a mão da sua filha em casamento, Raquel. E Labão faz um acordo com Jacó que ele trabalhasse 7 anos para ele. E a forma de pagamento seria através das ovelhas. As ovelhas malhadas seriam de Jacó, porque são as ovelhas com um menor valor, com menor preço. E as ovelhas puras, brancas ou negras seriam de Labão. Durante 7 anos. E assim Jacó fez. Interessante, irmãos, que os nascimentos se deram basicamente, a maioria, de ovelhas malhadas. Ou seja, Jacó se tornou um homem rico, poderoso, com posses. Terminou os 7 anos. Ele se casou. Ele consumou o casamento, que era um ato judaico. O casamento só seria consumado depois da primeira contato sexual do marido com a esposa. E na manhã seguinte que ele acorda, ele vê quem está lá não é Raquel. É Lia. O que ele fez? Ele soube que foi enganado. E quando ele foi conversar com Labão, Labão falou: é costume nosso dar a primeira filha em casamento. E Raquel não era a primeira filha. Então, Jacó não se desesperou, Jacó continuou perseverando.
agora sim, Labão, eu vou te fazer o mesmo trato com você por mais 7 anos, mas ao final desses 7 anos, eu quero Raquel como esposa. Assim ele o fez. Passaram mais 7 anos. E ao fim desses 7 anos, ele teve Raquel como sua esposa. Então ele venceu, ele perseverou. Mas não parou por aí. Esaú, irmão dele, decidiu perseguir Jacó, porque achou em determinado ponto que era injusto o que ele fez, tomar a sua deixar de ser primogênito. Essa palavra é difícil para mim, tá, irmãos? Deixar de ser primogênito. Esaú queria isso de volta, então foi atrás de Jacó, e Jacó orou ao Senhor. Em determinado ponto, Jacó fez com que toda a sua família atravessasse, e ele ficou esperando para lutar sozinho, e veio um homem. E esse homem não era um homem comum. Isso era um anjo do Senhor, ou o próprio Deus. E ele lutou uma noite inteira com o anjo do Senhor. Ele lutou uma noite inteira. Um homem frente a um anjo. Ele lutou. No final da manhã, o anjo tocou-lhe a virilha e ele não largou. O que Deus viu ali naquele homem? Deus viu a persistência, a perseverança, a vontade. Jacó, não se deixou abater pela luta, pela primeira luta, pela última luta. Ele estava sempre combatente. Então, irmãos, a palavra de hoje é isso. Se tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu vou esmorecer perante as lutas, perante as batalhas, perante as dificuldades? Nosso Deus é maior do que tudo isso. Basta crer. Lança-se em Deus, lança-se em Jesus. E tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? A paz do Senhor, que essa palavra venha nos dar ânimo, coragem, vontade, determinação, porque Deus não espera menos do que isso de nós. A paz do Senhor a todos, amém.